Olá, você que está comigo em mais um Bíblia Sem Pressa. Que maravilha estarmos juntos mais uma vez para estudarmos mais 5 capítulos da Palavra de Deus. Desta feita, vamos estudar Juízes do 6 ao 10, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, pedimos toda a revelação ao Senhor, pedimos que o Senhor cele nossas vidas e nos traga toda a revelação necessária para o estudo deste dia. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor cuide dos meus irmãos e envie, Senhor Deus, para ver este vídeo, as pessoas que o Senhor tem para serem abençoadas através da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou pedir permissão, então, a você para compartilhar, então, o estudo desse dia, né? Não sei se você vai estar assistindo de dia ou à noite, não sei, mas uma coisa eu sei que você será tremendamente edificado pela palavra do Senhor, não pela minha palavra. Eu não tenho nada de mim mesma, mas o Senhor tem toda a revelação que nós precisamos para esse estudo. Então, nós paramos no capítulo 5, onde nós vimos o Cântico de Débora, né? Que é uma página que demonstra a unidade do povo de Deus, ainda que separado territorialmente pelas tribos. Então, ela faz esse cântico, né? Onde, no cântico, Débora conclama o povo para consagração, santificação, para a guerra. Olha isso. Então, quando esse cântico é composto, né? Não se consagra, não pede consagração nem santificação apenas para você dizer que você é consagrado, santificado, não. É para guerrear, é para você guerrear. Nós vemos isso no capítulo 5, verso 2, já falamos bastante sobre ele. E eu levantei aqui um ministério que eu conheci bem enquanto minha mãe foi viva, ela fazia parte dos mães que oram, né? Mães de joelhos, filhos de pé, e esse ministério ele vai se transformando de acordo com a necessidade. Então, hoje no Bola de Neve, nós temos ali no Bola de Neve de Santos, né, as mães que oram, né? Mas eu vejo também alguns ministérios de Débora que intitula-se Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E qual é o lema, qual é o tema desse estudo? Levantemos Déboras a favor de nossos filhos. Mesmo que tudo pareça perdido, desperta Débora. E assim, nós damos início ao estudo de hoje, capítulo 6 de Juízes. Uma amiga disse que há muito detalhe no livro de Juízes, e é verdade. E se nós não corrermos, nós não vamos dar conta de tudo que eu tenho para falar. Então, não quero falar de mim mesma, quero que o Espírito Santo me use aqui com poder e autoridade, mas eu preciso falar tudo o que o Espírito Santo me mandar falar, né? Então, lembram lá em Gênesis 49, 22, que nós lemos que José, né, foi a bênção que Jacó deu a José, onde Jacó dizia assim: José é árvore frutífera junto à fonte, seus ramos se estendem por cima do muro. Isso está escrito lá em Gênesis 49, 22. Você pode ir lá conferir. E aí temos um herdeiro da tribo das bênçãos de José do Egito. Foi Gideão, né? Gideão, ele é descendente direto de José. Ele veio da tribo de Manassés, né? E nós vemos isso dos versos 11 e verso 15 do capítulo 6. Vamos lá conferir? Verso 11 diz assim, olha: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Olha o verso 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Então, ele era da tribo de Manassés, mas era descendente direto de José do Egito. Era ano de Shemitah. Como você sabe disso, Mary? Leia lá o verso 1, né? E nós vamos ler outra coisa também, ó. De novo, ou melhor, outra vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, o que faz te lembrar esses 7 anos? Ele, Deus, os entregou nas mãos dos midianitas. Então, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor
o que Deus reprova, e foram ser escravos dos midianitas. Nós lemos isso no verso 1. Os midianitas destruíam todo o sustento de Israel por causa do pecado, porque fizeram o que Deus reprova. O povo foi roubado nas plantações, o povo foi roubado nas ovelhas, no gado, nos jumentos, todos eles mortos. Nós lemos isso do verso 2 ao 4, não vou ler, porque é tarefinha sua ler os 5 capítulos da semana. Então, se eu ler tudo, o que você está fazendo aí? Precisa ler também. Então, dá uma conferida lá, como o povo foi roubado nas plantações, nas ovelhas, no gado e nos jumentos também. Todos mortos pelos midianitas. Os inimigos vinham, gente, como gafanhotos. Nós lemos isso no verso 5. E havia muita pobreza em Israel, resultado do quê? Do pecado. Nós lemos no verso 6. Então, toda vez que eu peco, toda vez que eu faço o que é mal aos olhos de Deus, eu sofrerei consequências e eu terei muita pobreza, né? Resultado do pecado. Não só pobreza financeira, mas pobreza espiritual, principalmente. Não serei rica espiritualmente, recebendo de Deus aquilo que ele tem para mim, né? Então, diz assim, do verso 7 ao 10, né? Eu vou ler apenas um versículo, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa parte do versículo que diz assim, olha, vamos ver se é verso 7, quero dar uma olhadinha aqui. 7... foi, verso 7, diz assim: enviou-lhes o Senhor um profeta e lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Então, Deus sempre levanta seus profetas. E, na verdade, esse aqui nem nome tinha. Mas ele trouxe de Deus a resposta que o povo precisava. Seria que eles queriam? Claro que não, mas foi a resposta que eles precisavam ouvir. Então, vem sempre um profeta, Deus sempre levanta seus profetas para avisar o povo, porque o povo está sofrendo, principalmente em anos de Shemitah. Nós estamos vendo aqui vários profetas nos avisando. Cuidado, dependa de Deus, não dependa das suas finanças, não olhe para o que está acontecendo no Brasil e no mundo, olhe para Deus, é Deus que nos sustenta. Mas nós, por causa dos nossos pecados, nós estamos olhando para situações e Deus não está se agradando disso. Então, vamos acordar com a história de Gideão, com a história do povo de Israel aqui em Juízes, tá bom? Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Joás era pai de Gideão, né? Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, etc, 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 etc. Então, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, ou o próprio Senhor Jesus, veio convocar Gideão, que estava no lugar errado. Olha o lagar, né? Malhar trigo no lagar era o lugar errado para se malhar trigo. A eira era o lugar mais indicado, era o lugar certo de malhar trigo. Lagar era o lugar de prensar uvas, um buraco onde se amassava as uvas para se fazer vinho. Então, o que eu concluo? Gideão estava escondido num buraco, escondendo sua produção para não ser roubado pelos midianitas. Foi ali que o anjo do Senhor encontrou Gideão. Gideão cria que Deus poderia mudar aquele cativeiro. Nós lemos isso no verso 11. Se você ler o verso 11, você vai ver, né, que Gideão cria piamente no Senhor. Deus também confiava em Gideão e chama Gideão por sua natureza. Não que Deus estivesse vendo naquele momento Gideão como varão valoroso, mas Deus já estava vendo a sua natureza, o seu futuro. Este seria o chamado de Gideão, nós lemos isso no verso 12, e o verso 1 responde ao verso 13. Então, vamos lá no verso 11. São 3 versículos importantes que eu não posso deixar para depois. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, já ali, né, que pertencia ao Abiesrita Joás, né? Ele estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, esse era Gideão, que estava ali no lugar errado. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse,
O Senhor é contigo, varão valoroso. E no verso 13, Gideão fala assim: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Daí, eu quero chamar a atenção de vocês que estão aqui, que o verso 1 do capítulo 6 responde esse versículo. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Está aí o porquê, né? Por que tudo isso nos sobreveio? Por causa do pecado, por terem feito aquilo que o Senhor reprova. Já disse, todas as vezes que eu erro o alvo com Deus, eu pago as consequências. Eu pago o alto preço por estar desobedecendo ao Senhor. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Verso 14. Então, Gideão não deveria ser covarde, mas confiar na força do Senhor, segundo o verso 14. Quando Deus fala assim, não sou eu que estou te enviando, ou seja, não é na tua força que você vai confiar, né? Na minha. Eu estou te enviando, logo eu vou te fortalecer. Gideão cita a primeira área afetada no Shemitah. Olha o verso 15, que interessante. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Então, Gideão cita a primeira área afetada no Shemitah, que são as finanças, os recursos. Primeira área que sofremos quando descemos do Shemitah é a área financeira, né? Ou quando subimos, é na área financeira que somos abençoados também. Então, a primeira área citada no Shemitah é a área financeira. Deus lhe responde citando a segunda área afetada no Shemitah, autoridade e governo. Então, diz assim o Senhor no verso 16. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Isso é autoridade, isso é governo, e é Deus quem nos dá. Então, em 2 versículos, nós já matamos 2 áreas afetadas no Shemitah, não é? E no versículo 17, capítulo 6, 17, né? Gideão responde ao Senhor, desta vez abordando a terceira área afetada no Shemitah, que é a espiritualidade. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Então, sinal, né? Sinais lembra o quê? Espiritualidade. Lembra aquilo que Deus faz no sobrenatural, né? Deus é sempre paciente conosco. Segundo o verso 18, capítulo 6, 18, Gideão fala assim para o Senhor: o povo de Zebulon, não, minto, estou lendo o capítulo 5, perdão, verso 18, diz assim: peço-te que não vais embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Então eu vejo Deus muito paciente com Gideão. Deus é paciente conosco. Principalmente quando nós queremos fazer a vontade do Senhor, Deus, ele espera com paciência, não é? Creia nisso. Observe isso na tua vida. Deus tem esperado por você com paciência. Gideão fez do jeito dele, mas Deus disse: assim não, Gideão, será do meu jeito. Olha o verso 19 a 21, diz assim: Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele, a Deus, né? Sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanha a carne e os pães sem fermento. Ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Logo subiu da rocha fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Então, o que quer dizer isso? Não seria do jeito de Gideão. Aquele anjo não iria comer, mas aquele sacrifício, aquela oferta de Gideão seria completamente recebida pelo Senhor. E assim foi.
Deus diz a Gideão, Gideão, me entrega tudo. É isso que Deus queria dizer. Quando ele encosta a ponta do cajado ali, é isso que o anjo do Senhor estava tentando dizer. Gideão, entrega tudo teu. O que você tiver na tua mão, me entrega. Oferta total ao Senhor. Derramar o caldo é o meu eu. É o meu eu para baixo, né? É o meu eu ali humilhado diante do Senhor. Minha vida pertence ao Senhor. Nós lemos isso do verso 20 ao verso 22. Então, tudo tem um simbolismo, tudo tem um significado, né? Quando nós lemos apenas por ler a palavra, nós não vemos todas essas revelações, mas quando nós pedimos a revelação do Espírito Santo, ele traz até nós. Então, quando derrama-se o caldo ali, né? É como se Deus estivesse dizendo, olha, me entrega o teu eu, né? Deixa eu colocar você bem humilde aqui diante da tua presença, porque a tua vida me pertence. Deixa que eu mova o que eu preciso mover. O inimigo vai te pedir paz. Por quê? Porque Deus guerreia as tuas guerras. Nós vemos isso do verso 3, né? E 24. Então, nós vamos lá no verso 24, que diz assim, olha, Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome. O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra, dos abiesritas, né? Até hoje, né? Não sei se chegando lá hoje, esse altar está lá, mas quando foi escrito, estava, né? Verso 23, eu coloquei 3 ali, mas é 23. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Aí ele construiu um altar em honra ao Senhor e lhe deu o nome. O Senhor é paz. O Senhor é Shalom. Shalom é paz. Chega de levar cativeiros para o próximo ciclo. Né? O verso 25 diz assim, verso 25 do capítulo 6. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Ou seja, despedace esses 7 anos de cativeiro. Você não vai levar cativeiro mais para o próximo ciclo. O que são cativeiros? Nós já falamos sobre ele aqui algumas semanas passadas. Tudo aquilo que você observa na tua vida que vem ciclo, sai ciclo, entra ciclo, e você está mesmo preso naquele pecado, naquela luta financeira, naquela doença, não é? Naquelas tragédias familiares e pessoais que você vive. Isso são cativeiros. E uma coisa que eu aprendi com o pastor Digão foi, se não veio da parte de Deus, né? Você peça para o Senhor tirar pela raiz. Então, nós temos orado aqui em casa que o Senhor tire esses cativeiros pela raiz da nossa vida, que não sobre nem raiz desses cativeiros. E assim, nós vamos chegar no próximo ciclo vitoriosos, porque chega, né? É o momento do basta, é o momento do chega, né? Senhor, não mais eu quero viver esses cativeiros, não quero levá-los para o próximo ciclo. Em Juízes 6:25, né? Deus manda Gideão separar o segundo novilho do rebanho de seu pai, né? Aquele de 7 anos de idade. Eu tinha acabado de nascer, tinha 7 aninhos só, né? Pediu para despedaçar, então, aquele novilho. Qual é o novilho? Qual é a oferta que você tem que despedaçar no altar do Senhor? O que você precisa hoje, nesse momento, despedaçar no altar do Senhor? Esse ato fará com que Jeová seja a tua paz, né? Será possível você subir no Shemitah e esses 7 anos, o novo ciclo na tua vida será de paz. Então, peça que Deus tire todos esses cativeiros pela raiz. Nós confirmamos isso no verso 25. Joás era o pai, né, de Gideão. O nome dele significa fogo de Yavé, ou Yavé, ou Javé, tem dado. O nome Joás é a forma portuguesa de Josh. Este é um nome de origem hebraica que possivelmente significa fogo de Javé ou Yavé. Amém? Joás foi um exemplo de pai, né? Gideão não seria morto. Dos versos 26 ao 31, nós vemos aqui, olha, Gideão fez um altar para o Senhor, né? Fez um altar no topo ali daquele morro, daquele altar ali,
ofereceu o novilho em holocausto, né? Com a madeira do poste sagrado. Ele chamou 10 dos seus servos, fez como o Senhor havia mandado, né? Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, ele fez tudo de noite. Ele não fez essa oferta de dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal. Esse é o verso 28. Com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Então, ele derrubou o altar de Baal e construiu o altar ao Deus Todo-Poderoso. Perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás, traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste ídolo. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele, vocês estão defendendo Baal? Que isso? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus realmente, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então, Joás é um exemplo de pai, aquele que defendeu o seu filho até o fim. No versículo 32 diz, pelo que naquele dia chamaram a Gideão Jerubbaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Né? Baal contenderia com Gideão? O que vocês acham? Claro que não, gente. Deus era com Gideão. Verso 32 fala isso. Gideão teve sua natureza transformada por Deus, de covarde que era, né? De covarde lá, de prensar, né? De malhar trigo lá no lugar errado, ele se transforma em varão valoroso e corajoso, segundo os versos 33 a 35. Mesmo no meio de uma multidão, como Gideão estava, Deus pode te abençoar, porque Deus te vê. Leia o verso 36 a 40 e você vai ter essa confirmação. Deus nos vê mesmo no meio de grande multidão. E aí, nós vemos o capítulo 6, verso 37, onde Gideão fala assim para Deus, veja, vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Esse seria um sinal natural, porque olha só, ele ia colocar uma porção de lã na eira, né? Se o orvalho molhar apenas a lã, é fácil, porque a lã é mais pesada, o orvalho ia cair na lã, ia demorar mais da lã eliminar aquela umidade. Então, tudo em volta estaria seco e só a lã, né? Ó, apenas a lã e todo o chão estiver seco. Se o orvalho molhar apenas a lã, então a lã que era mais pesada, isso era um sinal natural, né? Mas um sinal sobrenatural seria o inverso disso. Então, ele pediu a Deus, no verso 39, não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. A lã totalmente seca e o chão em volta todo molhado de orvalho. Esse, sim, era o sinal sobrenatural que Gideão pediu ao Senhor. Deus usa sinais naturais para me abençoar. Deus respeita meu tempo. Ele não só usou os sinais naturais, mas usou também os sobrenaturais. Nós vemos no capítulo 7, né? Gideão e os seus 300 homens. Como será que isso aconteceu? Vamos ver. Deus viu Gideão e o que ele se transformaria. Ele se transformaria num herói da fé, né? Ele se transformaria no herói da fé. Nós vemos lá em Hebreus que Gideão foi citado como um herói da fé. Gideão se encheu de coragem, mas no Senhor. De madrugada, segundo o verso 1 do capítulo 7, diz assim, de madrugada, Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. De madrugada indica disposição de fazer algo, né? Disposição de servir, disposição de levantar, disposição de atender o chamado. E Gideão teve essa disposição por ter levantado de madrugada. O exército de Gideão, se você for lendo aí o verso 2, tinha 32 mil homens. É claro, gente, era homem demais. Muita gente. E é claro que a honra não seria de Deus se toda essa gente aqui fosse guerrear com os midianitas. Então, homens demais.
Aí Deus, então, começa a fazer alguma limpeza. Dos versos 3 ao verso 8, nós vemos a limpeza que Deus foi fazendo. Primeiro, vamos tirar todos os medrosos, todos os tímidos. Menos 22 mil homens. Olha quanta gente medrosa, quanta gente tímida. Gideão ficou com a minoria, ficou com 10 mil homens. Mas ainda era muita gente. Daí Deus vira e fala assim, olha, aqueles que não beberam água como cachorro e não ficaram alertas, esses vão ser cortados também. E daí, quando eles contaram, menos 9.700 homens. Os outros beberam água alerta, porque eles não podiam bobear ali. Os midianitas, eles eram, né, terríveis. E aí Gideão ficou com apenas 300 homens. De 32 mil, Gideão fica com 300. Ou 3 companhias de 100. Seria melhor ter 300 homens preparados e alertas do que 32 mil homens distraídos. E muitas vezes é uma lição para nós, não é? Não faz muitos dias, eu fiquei preocupada e fui falar com a minha pastora. Falei, pastora, tantas pessoas poderiam estar assistindo Bíblia Sem Pressa, tanta gente poderia estar conosco, e essas pessoas não vêm. Eu vejo pessoas que precisam estar ali estudando a palavra e não vêm. E a resposta que a minha pastora deu foi muito de Deus, muito de Deus. Eu não sei nem se ela vai assistir isso, mas eu quero citá-la aqui. A pastora Dani Parente foi de uma sensibilidade do Espírito muito grande, que ela disse o seguinte, você já se autorrespondeu. Você disse que você tem visto as pessoas que precisam. Quem é você para achar que precisa de alguma coisa? Deus é que vai mandar as pessoas que precisam. E a partir dali, houve tanta paz no meu coração, que eu sei que esse estudo vai chegar às pessoas que precisam. Aquelas pessoas que realmente querem aprender a palavra. E eu estou aqui muito feliz. Se for uma pessoa, amém. Se forem 2, amém. Se forem 3, amém. Eu não estou preocupada mais com a quantidade de pessoas, né? E Gideão também aprendeu isso, que não seriam os 32 mil, mas seriam os 300 preparados, os 300 alertas, né? E os 32 mil que tinham juntado antes, eles seriam muito distraídos na batalha, e talvez eles perdessem essa empreitada. Numa guerra, o exército maior enviava antes os tocadores de trombetas. Olha que coisa interessante. E esses tocadores de trombetas, eles iam em menor número, para depois, né, com o toque da trombeta, enviar o restante maior dos guerreiros para a batalha. Então, o exército maior, né, ele ficava escondido, e antes ia o exército menor. Tocava a trombeta, depois ia aquele montalhão de gente para a batalha. Mas Gideão, ele só tinha 300 guerreiros. E aí, qual foi a estratégia de Deus? Que todos os 300 tocassem as trombetas, fazendo um barulhão. Eu acho que os midianitas falaram assim, olha, se esse barulho é só de quem toca corneta, só de quem toca trombeta, imagina o exército que vem por aí, né? Eles acharam que o exército de Israel era composto por milhões. E, na verdade, era mesmo, né, gente? O exército atrás deles era o exército do próprio Deus. Esse era o exército. Então, Gideão ainda foi aconselhado a ouvir os comentários dos midianitas. Leiam do verso 9 ao verso 15, você vai entender isso. Então, estratégias de guerra que Deus nos dá. Nós temos que ser sensíveis a essas estratégias que Deus nos dá. E Gideão foi, olha, mandou os 300 na frente, eles tocando, né, as trombetas e tal. E os midianitas ficaram morrendo de medo. Abre o vaso, toque a corneta, comece a viver o fogo de Deus. É isso que Deus manda que nós façamos neste momento. Quebre o vaso, toque a corneta e comece a viver o fogo que Deus derrama sobre você. Assim, capítulo 8, houve uma treta. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão, por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Por que você fez isso com a gente? E tiveram uma discussão muito forte com Gideão. Coloquei do lado, treta. Você lê isso no versículo 1 do capítulo 8. Mas Gideão lhes disse, o que eu fiz com os midianitas não é nada comparado com o que vocês fizeram. Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez tem mais valor do que aquilo que todos os homens do grupo de famílias de Efraim, eu acho que cortou aí, vou lá ler para vocês, 8:2 na minha versão. Ó, ele, porém, lhes respondeu,
que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Então, o que ele estava dizendo ali? Gideão pagou a afronta com honra. Muitas vezes, gente, a gente é questionado. Muitas vezes somos colocados assim, encurralados na parede. Qual é a minha saída? Eu posso me igualar às pessoas que me encurralam na parede, ou eu posso devolver toda essa afronta em honra? Eu estava conversando ainda há pouco com a pessoa que me atende, que, né, eu vou lá para fazer massoterapia, e eu estava falando exatamente isso para ela. Muitas vezes, o meu posicionamento em relação ao meu inimigo, aquela pessoa que tem algo contra mim, vai amontoar brasa sobre a sua cabeça. Né? E muitas vezes uma atitude de perdão, uma atitude humana, uma atitude mais doce, né, pode acabar com aquela afronta. E eu preciso ser sensível à voz do Espírito Santo para acabar com toda a afronta. Né? Eu quero impartir isso sobre você. Cuidado para você não ir com a mesma moeda, cuidado para você não se igualar com aquele que te afronta, mas vá honrando aquela vida, por amor a ela, né? O amor cobre multidão de pecados. Eu gosto tanto desse versículo. O amor cobre multidão de pecados. Não basta apenas dizer que você ama, né? O amor vai cobrir a multidão de pecados daquela pessoa, seja o pecado que for. Qual pecado for, o Senhor faz isso conosco, ele cobre os nossos pecados, né? Não nos deixa como estamos, ele quer que nós mudemos, mas ele nos ama, independente disso. Isso é amor ágape. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles, até Betbara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Betbara. Então, por causa desse capítulo 7, verso 24, os efraimitas ficaram bravos, porque Gideão não chamou eles para guerrear novamente. Mas a partir do momento que Gideão trocou essa afronta por honra, sabe o que aconteceu? Olha só. Deus entregou os líderes midianitas Oreb e Zeeb nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Então, Gideão honrou, né, os efraimitas, né, dando honra para eles. E aí, toda a treta acabou. Sucote. Sucote é uma cidade onde teve o primeiro acampamento. Vai lá em Êxodo, capítulo 12, verso 37. Vocês vão ver que acamparam em Sucote. E agora, o que está acontecendo? Peniel significa a face de Deus. Peniel é uma palavra encontrada na Bíblia. Jacó deu esse nome à região onde teve o encontro com Deus e passou a chamar-se Israel. O lugar fica ao norte do rio. Então, tanto Sucote quanto Peniel negaram pão ao homem valoroso, ou seja, a Gideão, e às suas tropas exaustas. Então, as tropas de Gideão estavam exaustas, e eles negaram pão. Isso não acabaria bem. Poderiam esperar. A guerra do Senhor e a vitória garantida na força, versos 10 a 12. Sucote e Peniel, vamos ver o que aconteceu. A partir do verso 13 diz assim: depois, Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Heres. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois, derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Zeba e Zalmuna mataram os irmãos de Gideão e pagaram com suas próprias vidas. Nós lemos isso do verso 18 ao verso 21. Nós vamos ler aqui. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos,
filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse, mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram, venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Eles pagaram com a própria vida por terem matado os irmãos de Gideão. Gente, era assim. Talvez você ache o livro de Juízes um livro muito pesado, muito cheio de violência, mas sangue por dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente. Era assim a lei naquele tempo. Se matava o inimigo. Hoje não mais, eu não saio por aí matando ninguém. Eu apenas entendo contra quem eu luto, né? Vou para o joelho, vou para a oração, vou para o jejum, vou para a palavra e guerreio contra os meus inimigos espirituais. Os últimos anos de Gideão foram meio estranhos, né? Quero falar meio estranhos para você poder entender. Então, vou ler aqui o que eu pesquisei e diz assim: as muitas mulheres de Gideão indica que ele vivia em grande prosperidade, numa situação bem diferente daquela em que ele descrevia sua família como sendo a mais pobre de Manassés. Lembra quando Deus foi encontrá-lo? Olha isso. Um grande harém era um acessório comum da monarquia. Então, Gideão já estava querendo se tornar rei, já estava achando assim que ele poderia ser um rei. Mas os seus efeitos na história dos reis de Israel sempre foram desastrosos, né? O harém. O nome dado a Abimeleque, o rei é pai, pode indicar que Gideão ainda suspirava pela honraria que havia recusado. Baal-Berite significa Baal, o Senhor da aliança. A aliança que Deus fez para Israel foi deturpada e transformada em idolatria. Então, o que eu percebo aqui? Que o povo queria fazer de Gideão um rei. Gideão não aceitou, mas ele não aceitou isso. Mas ele deixou o orgulho entrar em seu coração. Fez Israel se prostituir e adorá-lo. Olha, gente, ele foi adorado por Israel. Ele foi lá, dos versos 22 a 27, vocês leem, sobre o manto sacerdotal, né, que ele mandou fazer para si. E esse manto sacerdotal foi uma armadilha contra Gideão e sua casa. Então, a partir do momento que eu deixo o orgulho entrar, a partir do momento que eu me autopromovo e quero honra para mim mesma, eu não estou trazendo condenação, uma armadilha e condenação contra mim, mas contra toda a minha casa e minha descendência. Deixa eu ler aqui. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. Juízes 8:30. Olha o 33. Depois da morte de Gideão, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins e puseram a Baal-Berite por Deus. Josué 8:33. Olha isso. Deus foi misericordioso com Gideão. Após sua morte, o povo se corrompeu. Versos 28 a 35. Se não me engano, não é Josué, viu, gente? É Juízes, tá? Juízes 8:33. Fala da morte de Gideão. Eles colocaram aqui o endereço errado. Então, Juízes 8:33 fala que depois que Gideão morreu, os filhos de Israel se prostituíram após os outros deuses. Gideão começou bem, como eu e você. Muitas vezes começamos bem a carreira cristã, estamos com todo o gás, né? É para Jesus que eu quero viver, eu vou dar a minha vida para Ele, eu quero me entregar a Ele. Mas quando o orgulho tomou conta de sua vida, sua geração sofreu. Embora ele não estivesse mais na terra para ver, Gideão semeou condenação e destruição para sua descendência em vida. Então, quando eu, né, semeio idolatria, orgulho, né? É muito sério o que eu vou deixar para as próximas gerações. Então, eu te faço essa pergunta. O que você vai deixar para a sua descendência? Eu pergunto para mim. Mary Ruth, o que você vai deixar para a sua descendência?
E eu faço essa pergunta a mim mesma: o que eu vou deixar para a minha descendência? Capítulo 9. Surge na história Abimeleque, filho de Gideão, um homem violento, um homem persuasivo. Nós lemos no capítulo 9, versos de 1 a 4, né? Ele era filho de Jerubaal, ele foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos irmãos de Siquém. E estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata, tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Olha que galera boa Abimeleque quis ao seu lado. Pagou homens levianos para matarem seus 70 irmãos. Sabe por que ele fez isso? Porque ele era um filho bastardo. Ele era um filho bastardo. O caçula, Jotão, né, se fez de morto ali e conseguiu fugir. Nós lemos isso no verso 5. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal. Jerubaal é Gideão. Sobre uma rocha, mas Jotão, filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Conseguiu fugir, né? Olha só, o caçula. O povo quis um rei, né? Já estamos aí com a ideia de querer um rei. E vamos querer um rei como as outras nações. Olha o verso 6. Então, todos os cidadãos de Siquém e Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Que rei maravilhoso eles estão querendo ungir, né? Abimeleque, um espinheiro, do verso 7 ao verso 18. Deus nunca foi com ele. A profecia de Jotão se cumpre. Versos 19 e 20. Olha a profecia de Jotão. Quando Jotão soube disso, verso 7, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. Olha Abimeleque comparado ao espinheiro. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês, né? Então, verso 19 e 20 diz assim: se hoje vocês de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Olha isso. A profecia de Jotão se cumprirá. Essa profecia aí. Um caçula ousado e corajoso era Jotão. Teve que fugir durante os 3 anos de reinado de Abimeleque. Verso 21 e 22, você vai ler isso aí, né? E o traidor rebelde é traído também. Versos de 22 a 25, você vê lá o que aconteceu com Abimeleque. Siquém, uma cidade inteira, se levanta contra ele. Gaal e seus parentes mudam de cidade e amaldiçoam Abimeleque.
Estamos lendo todo o capítulo 9 aí, gente. Zebu, o governador da cidade, fica indignado com Gaal, faz fofoca para Abimeleque, instiga Abimeleque contra Gaal, planeja matar Gaal, versos 30 a 35. Então, são muitos nomes, mas se você quiser printar a tela, depois você vai ler novamente, você vai ver que foi assim que aconteceu. Gaal e sua boca grande, olha, dos versos 36 a 41, eu tirei somente o 38 para dizer assim. Disse-lhe Zebu, onde está toda aquela sua conversa? Você dizia, quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então, do verso 36 a 41, você vai ver que Gaal tinha uma boca muito grande, começou a falar coisas que não tinham nada a ver, né? Abimeleque, um homem sanguinário, responsável por muitas mortes, ele matou gente na cidade, ele matou gente na torre de Siquém, 1000 pessoas foram mortas ali. Em Tebes, Abimeleque foi morto por uma mulher que rachou seu crânio. Olha aqui isso. Que coisa terrível. Desonrosamente, Abimeleque foi morto por uma mulher. Foi desonrosa a sua morte. E a maldição de Jotão, né? Realmente se cumpriu, dos versos 55 a 57 do capítulo 9. Olha só. 55 a 57 diz assim: quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem toda a sua maldade, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Então, vocês confiram dos versos 1 ao verso 5, no que nós já lemos anteriormente. Então, Abimeleque foi a figura do homem que quer resolver as coisas do seu jeito. Abimeleque é a figura do homem que não ouve ninguém. Você conhece alguém assim? Conheço vários, né? Uma pessoa ogra, uma pessoa má, uma pessoa ímpia, uma pessoa iníqua. É Abimeleque na vida. Então, quando você observa uma pessoa assim, normalmente o seu fim é desse jeito trágico, infelizmente. Finalmente, chegamos ao capítulo 10 de Juízes, né? Onde lá o juiz pacificador, né, descendente da tribo de Issacar, julgou Israel por 23 anos e depois morreu. Daí vem Jair, descendente da tribo de Gileade, ele julgou Israel por 22 anos. Teve 30 filhos, esses 30 filhos montavam 30 jumentos, eles tinham autoridade sobre 30 cidades, conhecidas como povoados de Jair. Mas Jair também morreu. E o ciclo de falhas continua, né? Juízes registra 6 ciclos de ciclo vicioso, né? Apostasia, frieza, opressão, arrependimento, clamor, confissão, libertação, né? Ciclos de fracasso. Lembra do símbolo, né? Ciclo de falhas. Então, ele continua. O povo vive mais uma decadência até que Jefté, um filho bastardo, é levantado. Um guerreiro que surge na história. Deus se levanta em amor e misericórdia. Você lê isso do verso 6 ao verso 18. Sempre Deus levanta um juiz, um libertador. Então, capítulo 10, você vai conhecer agora, começar a conhecer a história de Jefté. Jefté era o improvável. O que eu concluo com isso? Deus usa os improváveis. Deus me usa. Eu sou uma improvável de estar aqui. Eu vou fazer 60 anos ano que vem. Estou aqui diante de vocês, no YouTube, falando sobre a palavra de Deus, né? Mas Deus me levantou. E aqui estou com toda a alegria do meu coração, né? Porque eu sei, com certeza eu não daria em nada. Se vocês conhecessem o lugar de onde eu vim, você iria olhar e falar assim, Mary Ruth não vai dar em nada. Mas Deus resolveu me usar. Eis-me aqui, Senhor, para ser usado o tempo que o Senhor quiser. E você também deve falar assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me, né? Onde o Senhor quer. Tantos são os lugares que Deus quer nos levar, tantos são os lugares que Deus quer nos enviar, não é? E nós precisamos estar disponíveis, mesmo improváveis, o Senhor quer nos usar. Vamos orar? Te louvamos, Pai, por essa revelação tão preciosa. Te louvamos porque o Senhor nos levanta com poder e autoridade. Mesmo sendo improváveis, o Senhor tem nos usado. O Senhor tem nos capacitado. O Senhor tem nos levantado. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
por esse estudo tão precioso, pela vida de Gideão, pelo exemplo que Gideão foi. Enquanto ele foi juiz, enquanto ele foi humilde diante do Senhor, tantas maravilhas o Senhor operou através da vida de Gideão. Ó Pai, mas nós possamos aprender a deixar o orgulho. Quebra, Senhor, o nosso orgulho. Nós queremos descer, nós queremos nos humilhar debaixo da tua mão poderosa e potente para que o Senhor seja exaltado. Apenas o Senhor deve aparecer, apenas o Senhor deve ser honrado, glorificado e exaltado. Ser com cada irmão, cada irmã que vai assistir esse culto, essa ministração, esse estudo da palavra, vem com mão forte, com mão poderosa, suprindo cada uma das necessidades deles e permitindo a Deus bondoso que eles subam a cada dia no novo ciclo, tendo seus cativeiros todos denunciados e arrancados pela raiz. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Eu gosto sempre de falar que quinta-feira agora teremos culto no Bola de Neve, São José dos Campos, Avenida Cidade Jardim 255, Jardim Satélite, né? Teremos o culto ali. E sábado teremos um culto especial do RECRI, Rede Cristã de Empreendedores. Se você é um empreendedor, né? Se você é uma pessoa que tem negócios, que tem firmas, que tem empresas, né? Venha para esse culto. Você vai receber estratégia de Deus para fazer diferença, né? Para que você tenha estratégia do céu para ser um empresário do Senhor. Venha no culto do RECRI, no mesmo endereço que eu acabei de passar para você, lá na Avenida Cidade Jardim 255. Tá bom? Se você é de São José. Se você não for de São José, você pode assistir o culto de amanhã, então, pelo YouTube, pastora Dani Parente Mota, e nós nos vemos, se o Senhor não tiver recolhido a minha vida, na próxima semana, com mais 5 capítulos de Juízes. Tá quente esse livro, né? Eu tenho certeza que você está gostando bastante. Eu estou gostando bastante de ministrar esse estudo, e é a palavra do Senhor. Ela que deve queimar no seu coração, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado e abençoador em nome de Jesus. Amém? Tchau.